Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui no canal Mente Aberta para fazer a abertura para vocês de uma playlist onde eu estarei trazendo uma elucidações, na verdade, pertinentes com relação ao transtorno bipolar. Eu vou trazer aqui para vocês uma visão minuciosa, né? Tratando-se do transtorno bipolar, venho aí numa busca, numa pesquisa densa, em estudos densos com relação a essa temática, e vou começar a trazer aqui para vocês, né, minúcias com relação a essa temática. Bom, quando a gente fala do transtorno bipolar, a gente está falando de um transtorno psiquiátrico. E aí trata-se de um transtorno psiquiátrico que é crônico e que é caracterizado de modo essencial, né, por mudanças de humor. Mas aí eu estou falando de mudanças extremas, né? Há uma mudança extrema no que diz respeito ao humor, há uma mudança extrema no que diz respeito à energia psíquica, há uma mudança extrema no que diz respeito ao pensamento e ao comportamento. E por que eu falo do extremo que acomete esse quadro? Porque variações de humor todos nós temos. Qualquer pessoa experimenta variações de humor, tá? Então, deixo claro isso porque, assim, todos os dias a gente pode vir a experimentar uma variação de humor, e isso não necessariamente é sobre um transtorno psiquiátrico e ainda mais crônico. Então, quando a gente fala de oscilações de humor quanto a um quadro de transtorno do humor bipolar, incluímos aí episódios de mania, incluímos aí episódios de hipomania, incluímos aí episódios de depressão. Então veja, eu estou falando de uma condição que é significativamente, potencialmente extremo, sabe? Afetando de modo muito significativo a funcionalidade da pessoa em diversas áreas da vida. Relações pessoais, trabalho, saúde, né? Então, é um quadro que é considerado um transtorno, de fato, potencialmente prejudicial. Podemos até chamar de transtorno do espectro do humor. E aí, diante disso, temos causas multifatoriais. E aí, tratando-se dessas causas multifatoriais, incluímos aspectos genéticos, neurobiológicos, ambientais, né? Se a gente vai para a dimensão da psicanálise, aí a gente vai para uma dimensão também daquilo que é estruturante na personalidade, mas aqui eu não quero falar a partir de uma abordagem da psicologia específica, não quero falar a partir de uma visão de uma abordagem específica da psicologia, nem por nenhum viés que não seja de fato o viés objetivamente psiquiátrico, tá bom? Então, gente, ciclos de humor é algo que de fato é o que é mais pertinente nesse quadro. E os episódios de humor vão variar quanto à intensidade e quanto à duração também. E eles podem ocorrer ali em padrões distintos. Isso vai depender muito do tipo de transtorno bipolar, tá? E aí, claro, tem os tipos de transtorno bipolar.
Aqui nesse vídeo eu quero me atentar ao tipo 1 do transtorno bipolar, que aí envolve de fato episódios de mania, né, que são severos esses episódios, tá? E vai estar alternando ali com a depressão, tá? E muito embora tratando-se desse tipo específico do transtorno bipolar, nem sempre a depressão ela vai estar presente para a questão diagnóstica. Então, quando se fala do transtorno bipolar do tipo 1, a gente fala de um tipo que é caracterizado por episódios de mania que são onde essas manias são intensas, que pode ou não ser seguidos aí por episódios depressivos graves, tá? Então, a mania, quando a gente fala da mania, a gente está falando de um elemento muito definidor, sabe, do transtorno bipolar do tipo 1. E aí a gente está falando aqui de um humor muito elevado, de um humor irritável, a gente está falando de níveis exagerados de energia psíquica, a gente está falando de níveis exagerados de autoconfiança, a gente está falando de níveis exagerados de comportamentos impulsivos, a gente está falando de níveis exagerados de comportamento de risco. Então, um episódio maníaco, ele é definido como um período de pelo menos 7 dias consecutivos, tá? 7 dias consecutivos. Ou pode ser até menos, né? Porque às vezes é necessário hospitalização. Entende? Então, veja, estamos falando de um humor anormal, que é persistentemente elevado, que é expansivo, que é irritável. A gente está falando de um aumento anormal de energia, de atividade. A gente está falando da presença de pelo menos 3 ou mais sintomas. Pelo menos 3 ou mais sintomas. E aí você me pergunta, quais sintomas, Caio? Olha, você pode perceber uma grandiosidade, uma autoestima inflada, você pode perceber uma redução da necessidade de sono, a pessoa pode vir a se sentir descansado após apenas 3 horas de sono. A gente percebe uma fala muito excessiva e uma pressão para de fato continuar falando e falando e falando. A gente fala de fuga de ideias ou sensação de que os pensamentos estão muito acelerados e muito acelerados e muito acelerados. A gente fala de uma facilidade de distração. A gente fala de um aumento no que diz respeito a atividades dirigidas e desde então até aquelas atividades mais objetivas, como por exemplo atividades sociais e profissionais e acadêmicas. Há uma agitação psicomotora nesse sentido muito significativa, há um envolvimento em atividades prazerosas, mas de alto risco, tá? Então, por exemplo, gastos excessivos, né? Uma promiscuidade sexual muito significativa, um investimento irresponsável. Então, esses são os sintomas que possivelmente estarão presentes ali, né? Numa fase de mania bem severa. E esses sintomas, eles devem causar um comprometimento funcional muito significativo, sabe? Uma perda de emprego, rupturas no que diz respeito às relações interpessoais e até mesmo a hospitalização.
Tratando-se desse tipo 1, eu vou trazer para vocês um exemplo clínico fictício, tá? Para que vocês possam ter uma compreensão significativa e mais clarificada. Imagina você, Ana, uma mulher de 32 anos. Ela foi diagnosticada com transtorno bipolar do tipo 1. E isso se deu após uma hospitalização devido a um episódio maníaco bem severo. Ana começou a dormir apenas 2, 3 horas por dia, mas ainda assim apresentava uma energia muito excessiva. Ela demonstrava aí uma grandiosidade, inclusive, dizendo aos colegas de trabalho, né, que estava ali prestes a revolucionar a ciência, né, com uma teoria que ela mal conseguia explicar. Durante esse período ela gastou 20 mil reais em roupas, em eletrônicos, sem necessidade, colocando-se em dívida, sabe? Tornou-se muito hiperativa nas redes sociais, postando aí mais de 50 vezes por dia, né? Enviava mensagens inapropriadas para colegas e até desconhecidos, né? Adentrou ali numa dinâmica muito significativa de começar a organizar festas extravagantes e sem planejamento financeiro ou social, acreditando que todos, né, precisavam de fato aproveitar a vida com ela. E seus amigos e familiares começaram daí então a perceber mudanças preocupantes, muito excessivas, muito radicais. Mas Ana recusava ajuda e ela estava afirmando que estava ali no pico de criatividade. Após uma discussão acalorada com a sua chefe, ela fora demitida. E aí, veja, semanas depois deste episódio maníaco, a Ana entrou em uma fase de depressão severa. E aí ela tornou-se reclusa, passando dias inteiros na cama, relatava sentimentos de inutilidade, de culpa, né, por suas ações durante aí a fase maníaca. Ela não conseguia se concentrar em tarefas simples e ela começou a ter pensamentos suicidas. E aí ela iniciou um tratamento com estabilizadores de humor, como lítio, para prevenir daí então futuros episódios, né? Ela começou o tratamento com um antipsicótico atípico, né? Para daí então aliviar os sintomas residuais da mania, e ela começou a psicoterapia, tá? Para ajudar aí no manejo emocional, né? Ajudar aí a criar estratégias para identificar gatilhos. E aí, com o tratamento, Ana ela conseguiu reduzir a intensidade e a frequência dos episódios, e daí então ela adentrou no processo de reconstruir a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Então, gente, o transtorno do humor bipolar tipo 1, né, exige de fato aí uma abordagem multidisciplinar, envolvendo psiquiatra, psicólogo, suporte familiar. A identificação precoce e o tratamento contínuo são essenciais, né, porque trata-se de um transtorno crônico, então o tratamento contínuo há de ser essencial para minimizar o impacto na vida do paciente, tá bom? E é isso, gente. Fico aqui com esse primeiro episódio, né, tratando-se aí da playlist em que eu estarei falando de modo muito significativo desse tipo de transtorno, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos, tá? 100% online, portanto, atendo em todo o Brasil, tá? E se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psicoterápico, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui na plataforma do YouTube no comentário em destaque. Ao entrar em contato comigo,
eu estarei te passando as informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.